está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falei, podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falei, podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falei, podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falei, podes me ouvir. Tão certo como eu te falei, podes me ouvir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um momento de culto aqui da Congregação da Penha. Louvado seja o nosso Salvador Jesus Cristo, que com sua morte e ressurreição garantiu a todos nós o perdão dos nossos pecados. Nós iniciamos esse momento fazendo a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida Igreja, quando nós somos confrontados com a lei de Deus, nós percebemos que nós pecamos constantemente. Nós tentamos fazer o que é certo, mas inconscientemente e muitas vezes conscientemente também pecamos contra Deus e fazemos o que é contra a sua vontade. Mas Deus nos dá sempre uma oportunidade de a cada dia confessarmos os nossos pecados a Ele, confiantes de que Ele nos dá o perdão. E nós confessamos nossos pecados cantando o hino Se Sofrimentos Te Causei. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, sem teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Querida congregação, Deus enviou o seu Filho ao mundo para sofrer a condenação em nosso lugar. Jesus Cristo, com sua morte, pagou o preço pelos nossos pecados. E em nome e por ordem de Jesus Cristo, eu, como pastor chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus e lhe perdoo todos os vossos pecados
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico que usaremos de base para a reflexão deste culto está registrado no Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14. E assim está escrito. Depois disso, apareceu Jesus outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxaram a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: Tragam algum desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Até aqui a leitura. Nós confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino em preparação para a mensagem. Vem, Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino, nosso Redentor, grande Mestre, bom Consolador,
direção, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine enquanto meditamos na sua palavra. Amém. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu para os seus discípulos algumas vezes, para provar para eles que ele tinha de fato ressuscitado e também demonstrar que eles não estavam sozinhos. Nas primeiras vezes que Jesus apareceu, os discípulos se espantaram, mas após o espanto se alegraram, como no texto que lemos no domingo passado, quando Jesus aparece também para Tomé. O relato de hoje, de João, nos diz que Jesus apareceu mais uma vez para os discípulos, mas dessas vezes eles não estavam trancados dentro de casa com medo. Desta vez os discípulos estavam fazendo algo que era corriqueiro da sua vida, estavam pescando. Mas foi uma noite difícil. Passaram horas jogando as redes ao mar. O dia já estava nascendo e não tinham pego nenhum peixe. Imaginem a decepção. Para quem já pescou um dia sabe como é triste colocar tanto empenho, tanto trabalho e esforço e não conseguir resultado, não pescar nada. Mas quando eles já tinham desistido, estavam se preparando para voltar para casa, apareceu um homem que em primeiro momento os discípulos não reconheceram, mas era Jesus. Esse homem lhes pergunta dos peixes e a resposta óbvia é negativa. Ele então sugere que os pescadores joguem as suas redes do outro lado do barco. Os discípulos já estavam cansados, frustrados, mas mesmo assim, como quem não tem nada a perder, lançam as redes conforme o homem havia dito. E nesse momento as redes se encheram de peixes, tanto que os pescadores não conseguiram puxá-las para dentro do barco. Não foi um ato de sorte, nem um palpite certeiro de alguém desconhecido. E nesse momento, um dos discípulos lembrou de um outro momento em que presenciou algo muito parecido. Alguns anos antes, os discípulos passaram pela mesma situação. Na época, eles ainda nem conheciam quem era Jesus, mas naquele dia puderam presenciar também um milagre, que hoje nós conhecemos como a pesca maravilhosa. Naquele dia, os pescadores também tinham pescado a noite toda e estavam cansados, sem pescar nada. Mas acataram a ordem de Jesus de lançar as redes ao mar mais uma vez. E depois que a pesca milagrosa aconteceu, deixaram para trás as suas redes e se tornaram pescadores de homens. Após a morte de Jesus e sua ressurreição, os seguidores de Jesus voltaram para as suas atividades normais. Alguns, talvez, por terem perdido as suas esperanças por Jesus ter morrido, mas não aqueles discípulos. Eles estavam seguindo a sua vida, esperando pela vinda do Espírito Santo que Jesus havia prometido. E enquanto esperavam, faziam o que tinham que fazer. Mas o ponto que eu gostaria de destacar dessa narrativa é o fato de que Jesus faz com que os discípulos o reconheçam a partir de seus atos. Repetiu algo que ele já havia feito antes e que mexeu com as memórias daqueles homens. Em seguida, Jesus os chama, já com o fogo aceso, esperando para preparar o café da manhã daqueles homens. Parece uma coisa simples para nós, mas esse ato de Jesus tem muito a nos ensinar sobre a sua obra. Jesus continua assumindo o papel de servo. Ele que doou a própria vida, vem humildemente lhes preparar um pequeno banquete. E ele come com seus discípulos. Ele não fez uma chegada triunfal, apenas fez com que os seus discípulos se lembrassem do que viveram juntos e demonstrou assim quem ele é.
Muitas vezes nós podemos questionar a Deus e até querer exigir que Ele nos responda, atenda às nossas orações e que opere os milagres que nós esperamos. Muitos falsos mestres pregam um evangelho que vai além da mensagem da salvação para ensinar que os homens devem demonstrar dons espirituais, falar em línguas, fazer milagres, curar pessoas, como se somente assim fosse possível alguém demonstrar que tem fé e também demonstrar que é amado por Deus. Por causa disso, muitas pessoas vivem a vida esperando esses sinais acontecerem. Esperam por uma glória divina aqui já neste mundo, e muitas delas vivem uma vida infeliz, sem de fato conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Jesus demonstra através desse café da manhã com os discípulos que a fé não precisa de grandes milagres, nem grandes sinais demonstrados, pois Ele, o nosso Salvador, conhece os corações daqueles que o amam e creem verdadeiramente nele. O maior milagre que nós recebemos de Deus é algo que o Espírito Santo nos dá, a fé. Pois a fé em Cristo é a única coisa que nos garante a salvação. Ter fé em Jesus é confiar de que não é necessário fugir da vida do mundo para ser servo de Deus. Pelo contrário, nós somos servos de Deus onde nós estamos, seja no trabalho, na escola, em casa ou na quarentena. A fé que recebemos no batismo e que é fortalecida pelo Espírito Santo quando estudamos a Palavra de Deus é o que nos mantém firmes em meio às dificuldades do mundo. E nós podemos confiar na ação de Deus em nossas vidas, pois a nossa vida é repleta de milagres. Quando paramos de exigir de Deus o que não temos e passamos a agradecer a Deus pelas coisas que recebemos, começamos a viver como o apóstolo Paulo diz: em Jesus eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente, com contentamento, ou seja, estar satisfeito com a vida que se tem, pois a vida que recebemos, a nossa família, os bens, tudo o que somos e temos, não é nosso, é de Deus. E nós somos apenas mordomos, cuidamos daquilo que não é nosso, mas que Deus nos dá para desfrutarmos desta vida e também para ajudarmos a quem necessita. Querida igreja, da mesma forma que Cristo esteve ao lado dos seus discípulos e não os deixou desamparados, assim também Ele faz conosco. A cada passo de nossas vidas, Jesus está ao nosso lado. E por isso nós podemos andar sem medo por este mundo, pois temos o nosso Salvador como nosso guia. Amém. Que a graça e o amor de Deus, que excedem toda a compreensão humana, nos protejam e nos fortaleçam. Em nome de Jesus. Amém. Nós falamos com o nosso Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós humildemente chegamos a Ti para Te confessar que nós somos pecadores, que não merecemos a Tua graça, mas mesmo assim queremos Te agradecer, porque Tu, conhecendo a nossa situação, enviaste Teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. Ele que foi perfeito em tudo o que fez, foi o sacrifício que foi pago pelos nossos pecados. Sabemos, Senhor, que muitas vezes somos tentados a duvidar da Tua mensagem, queremos exigir coisas que nem sempre são a Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que nós deixamos de seguir a Cristo para seguir a nossa própria vontade. Te pedimos, ó Deus, que estejas com Teu povo, assim como Jesus também esteve com seus discípulos e ainda está conosco todos os dias de nossa vida. Te pedimos que essa companhia celeste de nosso Salvador nos acompanhe em todos os momentos, todas as vezes que precisamos de ajuda, que estamos tristes e sofrendo. O mundo todo passa por um momento delicado, Senhor, por causa do coronavírus e demais
tantas outras doenças que assolam o teu povo. Te pedimos que esteja com as pessoas que sofrem, dê força aos fracos e ampara aos que precisam do teu cuidado. Usa-nos, Senhor, como teus instrumentos para levarmos o teu evangelho também através de nossas ações para essas pessoas que precisam do teu auxílio. Consola o teu povo e dá sabedoria aos que governam, para que o nosso país pare de sofrer com tanta corrupção. Te pedimos, ó Deus, que estejas conosco em todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Que o nosso bondoso Deus nos abençoe mais essa semana e que todos nós possamos continuar fortalecendo a nossa fé, confiantes de que Cristo está ao nosso lado em todos os dias de nossa vida. Amém. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. É amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus.